E agora é para fechar o caixão. Pum, túmulo. Vamos nessa? Tipologia textual é para fechar, hein? Já falei sobre descrição, injunção, narração, dissertação argumentativa e vou falar agora sobre a dissertação expositiva. Só queria te dizer uma paradinha antes de leve, cá entre nós. Escuta com atenção. O curso está começando, uma vibe boa. Espero que você esteja curtindo. Espero que a gente esteja falando a mesma linguagem, não a linguagem carioca, não o sotaque. Esquece isso. Eu digo a linguagem no sentido de que eu, como professor, estou falando, estou atingindo o meu objetivo, você está, como aluno, entendendo o que eu estou falando e assim a troca está bacana. Espero que sim, né? Espero que sim. E espero também o seguinte, caso você tenha ficado em dúvida em alguma questão que a gente viu, em algum ponto, em algum conceito, revisite os vídeos, revisite as informações. Isso é muito importante. Se você está cru em gramática, esse é o momento de revisar, a não ser que você tenha pego ou pegado, depende do gramático, e aí a gente vai ver isso mais para frente, lá em verbos. Caso você tenha pegado as informações, ou pego as informações, beleza, não precisa revisitar nada, não precisa revisar nada. Mas, caso tenha ficado alguma coisa em branco, ou você quer reforçar, cara, revisite os vídeos anteriores. Belezinha? Tranquilidade? Maravilha, vamos que vamos. Agora, dissertação 2, a dissertação chamada de dissertação expositiva. Também chamada de dissertação informativa. Porque a dissertação expositiva ou informativa, normalmente chamada de dissertação expositiva, serve para expor um determinado assunto de maneira impessoal, sem argumentação, sem subjetividade, sem ponto de vista, de maneira didática, explicar um determinado assunto. O que eu estou fazendo aqui como professor de língua portuguesa? Explicando o que é tipologia textual. Então, o meu texto, na maioria das vezes, é o quê? Dissertativo expositivo. Porque o meu objetivo é falar sobre um determinado assunto de maneira clara, de maneira didática, com o objetivo de explicar, informar um determinado assunto. Beleza? Esse é um texto dissertativo expositivo. Quer ver um exemplo? Olho na telinha, vem comigo, vai. Dissertação 2. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos, essa vai pro video show, hein? Volta, vamos lá, desculpa aí. Dissertação 2. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Observe que esse texto fala sobre a religião. Só que em nenhum momento há um ponto de vista, em nenhum momento há uma argumentação dizendo se a religião é boa, se a religião é ruim, se religião é algo bom ou algo ruim. Não! O objetivo desse texto é simplesmente explicar, informar o que é religião. E aí, por isso que ao longo do texto, a gente percebe que há uma série de frases que servem para descrever ou explicar, melhor dizendo, o que é
religião. Portanto, eu vou dizer que esse texto dissertativo é um texto dissertativo expositivo, em que o objetivo não é argumentar, não é convencer o leitor daquilo que está sendo falado, nada disso. O objetivo é explicar um assunto de maneira didática. E, nesse caso, está se explicando o que é religião. Beleza? Você vai encontrar esse texto aqui, que eu coloquei, no site Wikipedia. Beleza? Que explica o que é religião e tudo mais. Aí vai no site, tem vários links para você passear, várias religiões ocidentais, orientais, etc. e tal. Mas o objetivo de um texto, por exemplo, como uma enciclopédia, é o quê? Explicar um determinado assunto de maneira objetiva, clara, sem argumentação, sem subjetividade, sem ponto de vista. Ok? Beleza? Maravilha. Vamos para características da dissertação 2, que é a dissertação expositiva. Bem, como todo texto, ela também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E o objetivo da dissertação 2, da dissertação expositiva, o objetivo não é persuadir. Ou seja, o objetivo não é convencer o interlocutor, o leitor, a adotar um determinado ponto de vista, a aceitar um determinado ponto de vista. Não. O objetivo do texto dissertativo expositivo é tão somente explicar, informar um determinado assunto. Como eu estou explicando agora, como eu estou informando a você agora, o que é tipologia textual. E vou fazer isso até o último dia de aula. Beleza? Vamos lá, continuando. Normalmente, a dissertação expositiva apresenta verbos no passado ou no presente. Beleza? Porque eu posso explicar um assunto usando verbos no passado ou verbos no presente. Nesse texto aqui, vamos lá. Observe, religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças. Observe que o verbo aqui está no presente do indicativo. Além de visões de mundo que estabelece, presente do indicativo. Os símbolos que relacionam, presente do indicativo. A humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm, presente do indicativo. Narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas que se destinam, de novo, presente do indicativo, a dar sentido à vida ou explicar a sua origem do universo. As religiões tendem, observe, no presente do indicativo, tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas, ou o estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Por que os verbos se encontram no presente do indicativo? Porque o presente do indicativo é o tempo da verdade, é o tempo da certeza, é o tempo do fato. Então, quando a gente usa o presente do indicativo, normalmente a gente está apresentando uma verdade, seja ela pessoal ou absoluta, ou apresentando um fato. Por isso que nos textos dissertativos expositivos, em que a gente tem a intenção de informar, explicar um assunto, os verbos se encontram no presente. Por exemplo, olha para mim rapidinho, eu não sei se você está percebendo, mas por meio da minha fala, a maioria dos verbos estão no presente do indicativo. Por exemplo, o verbo que eu acabei de usar, estão. Estão no presente do indicativo. Olha aí, o verbo está no presente do indicativo. Por quê? Porque quando a gente explica um assunto, a gente quer que a pessoa entenda aquilo como se fosse um fato, como se fosse uma verdade. E o presente do indicativo é que marca essa sensação, é que marca essa ideia de verdade, de fato, de certeza. Beleza? Continuando, olho na telinha, vem comigo. Vamos lá. Na dissertação expositiva, amplia-se a ideia central, mas sem subjetividade ou defesa de ponto de vista. Em outras palavras, na dissertação expositiva não tem defesa de ponto de vista. Não tem opinião. O objetivo é apenas ampliar a ideia central daquilo que está sendo falado, mas imparcial, com o objetivo de explicar, de informar a pessoa que está ouvindo, que está lendo o texto. Beleza? Continuando. Linguagem clara por um motivo óbvio. Meramente explicativa.
Por que a linguagem é clara e meramente explicativa? Bom, a linguagem deve ser clara porque, vamos lá, acompanha aqui comigo, olha para mim. Imagina, se eu estivesse falando aqui com você, usando uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito, digamos assim, formal. De repente, abusando do meu vocabulário vasto, você poderia não entender certas partes do meu texto. E aí a minha linguagem não seria clara. Cara, mas pensa comigo. Se você está explicando um assunto para alguém, informando alguém de alguma coisa, qual é seu objetivo? Que aquela pessoa entenda o que você está dizendo. E quando você explica da maneira mais clara e mais objetiva possível, você atinge o seu propósito, que é informar, fazer a pessoa entender, que é o que eu estou tentando fazer durante as minhas aulas. Eu espero que esteja conseguindo explicar, informar para você o que é tipologia textual. Nesse momento, eu estou falando sobre o texto dissertativo expositivo. Tudo bem? Tranquilo? Volta comigo, olho na telinha. Os gêneros textuais mais frequentes em textos dissertativos expositivos, além do exemplo que eu dei da minha própria aula, né, agora, se eu estou dando aula explicando o assunto, eu estou usando texto dissertativo expositivo. Só que eu coloquei outros gêneros textuais aqui, como textos técnicos e jornalísticos, que objetivam informar, ensinar. Então, normalmente os textos técnicos, os livros didáticos, os textos de faculdades em que você compra um livro para aprender um determinado assunto, para ensinar alguém ou para exercer uma determinada profissão, o objetivo desses textos é informar, ensinar, explicar um determinado assunto sem defesa de ponto de vista. Quando a gente abre uma gramática, por exemplo, essa gramática apresenta um texto dissertativo expositivo, 99% das vezes. E por que isso? Porque o objetivo é explicar a língua portuguesa dentro do registro culto, se for uma gramática normativa. Tá claro isso? Tranquilo? Olha para mim rapidinho, se liga só. Terminamos tipologia textual, mas como eu falei na aula passada, eu não sei se foi na aula passada ou retrasada. Bem, de qualquer maneira, o que eu fiz? Nesse curso de gramática completa, eu pensei assim, eu vou ampliar alguns assuntos em relação ao curso que já passou, já expirou, e vou colocar uma ou duas questões, dependendo do assunto, para poder ilustrar o que a gente aprendeu, para poder fixar, para poder mostrar a você como é que cai em prova, como é que isso cai em prova, beleza? E aí a gente vai fazer uma questãozinha agora do CESP, beleza? O curso é de teoria, não é de questões comentadas. Eu tenho vários cursos de questões comentadas no Eu Vou Passar, como o curso de questões comentadas para a FCC, curso de questões comentadas do CESP e da ESAF. Ainda fiz um curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas, trabalhando com essas três bancas, ESAF, CESP e FCC. Este curso aqui, agora, é um curso teórico, de gramática, completo, sem questões, não é um curso de questões. Eu coloquei uma ou outra questão meramente ilustrativa. Beleza? Tranquilidade? Então, olho na telinha. Vamos fazer uma questãozinha? Só para ilustrar? Vem. Questão CESP-UNB, TRE Mato Grosso do Sul, técnico 2013. A maioria das questões deste curso, que eu coloquei no material para ilustrar os conceitos que a gente vem aprendendo, são de 2013. A maioria das questões. Eu só não coloquei de 2013 quando eu não encontrei algum assunto que tenha caído em prova de concurso neste ano. Tudo bem? Vamos lá. O texto era muito grande dessa questão. O que eu fiz? Eu peguei trechos do texto que o caracterizavam predominantemente e coloquei esses trechos aqui. Vamos ler? Vamos ler para falar bonitinho. Vamos lá.
costuma-se dizer que a forma de sufrágio denuncia, em princípio, o regime político de uma sociedade. Olha para cá. Se liga só. A gente já sabe, logo de cara, que não está havendo descrição nenhuma. A gente já viu de cara que não há verbo no imperativo instruindo você a agir de uma determinada maneira. Então eu já sei que não é descrição, que não é injunção. Tampouco aquele primo feio da injunção, lembra? Texto prescritivo ou normativo que impõe uma ação que você deve fazer, senão vai haver consequências negativas. Lembra disso? Já sei que não é, porque não tem verbo no imperativo, não tem descrição de nada até agora. Já sei também que não é uma narração. Por quê? Porque não está se contando nenhuma história. Leia de novo, vai. Costuma-se dizer que a forma de sufrágio denuncia, em princípio, o regime político de uma sociedade. Percebe que eu estou expondo um determinado assunto, falando sobre um determinado assunto, de uma maneira imparcial. Eu estou falando sobre a forma de sufrágio que denuncia o regime político de uma sociedade. Observe que eu já posso dizer, até agora, que o texto é dissertativo. Mas eu não sei se há opinião nessa frase. Então eu não posso afirmar categoricamente se o texto é dissertativo argumentativo até agora. Vamos continuar lendo. Deixa eu apagar aqui esse parêntese. Assim, quanto mais democrática a sociedade, maior a amplitude do sufrágio. Até agora eu estou falando sobre um determinado assunto, explicando esse assunto, e até agora não tem ponto de vista. Parece ser dissertativo expositivo ou dissertativo informativo. Beleza? Mas vamos continuar lendo. Vamos lá. Essa não é, entretanto, uma verdade absoluta. Opa! Essa frase acaba de denunciar que o texto é dissertativo argumentativo. Pô, Pestana, por quê? Não entendi. Cara, raciocina comigo. Quando você diz, essa não é, entretanto, uma verdade absoluta, você concorda comigo que o cara que está dizendo isso, ele está dizendo isso segundo o ponto de vista dele? Porque você pode chegar para mim e falar assim, porra, Pestana, mas para mim essa é uma verdade absoluta. Para mim, quanto mais democrática a sociedade, maior a amplitude do sufrágio. Aí o cara vai e diz, essa não é, entretanto, uma verdade absoluta. Então percebe que o cara está dando uma opinião sobre o que ele acabou de dizer? Então eu estou falando sobre um assunto e expondo a minha opinião que pode ser contra-argumentada e eu estou dando a minha opinião sobre o que eu acabei de dizer. Ou seja, essa frase anterior. Quanto mais democrática a sociedade, maior a amplitude do sufrágio. Essa não é, entretanto, uma verdade absoluta. Do ponto de vista do cara que escreveu esse texto, a frase que ele falou anteriormente não é uma verdade absoluta. Mas você pode chegar para mim e falar, mas eu acho que é. Beleza, é uma questão de ponto de vista. Então, se eu estou falando sobre um assunto, argumentando, mostrando o meu ponto de vista sobre o assunto, eu tenho um texto meramente dissertativo expositivo ou informativo? Não. Eu não estou com o objetivo só de informar, eu estou apresentando a minha opinião, então a letra A está fora. Letra B, prescritivo e normativo, ou seja, aquele primo feio do texto injuntivo, em que impõe uma determinada maneira para você agir, senão você vai apanhar no bumbum? Não, pô, o texto não fala nada sobre isso. Ou seja, não impõe uma determinada atitude, uma determinada maneira de agir. Então não é um texto prescritivo e normativo. Seria um texto dissertativo argumentativo? A gente já sabe que é, né? Esse é o gabarito. Texto narrativo não é porque os verbos não estão no passado, não está se contando nenhuma história, não tem personagem, não tem enredo, não tem clímax.
Ou seja, não tem características da narração. Texto descritivo poderia ser? Não, porque não há uma descrição de nenhum ser, de nenhum objeto, de nenhum conceito. Não há uma descrição. Há uma explicação e logo depois um ponto de vista sobre o que foi dito. Portanto, eu tenho texto dissertativo, argumentativo. Repare um detalhe. Olha para mim rapidinho. Um dia de prova, um bizu que funciona bastante, não é 100%, mas é um bizu que funciona bastante, é o seguinte. Quando o cara perguntar o tipo de texto, olha para o verbo, para os verbos do texto. A maioria dos verbos do texto. Isso ajuda. Não é a solução, mas ajuda. Se a maioria dos verbos estiver no passado, tem muita chance de ser narração. Se a maioria dos verbos estiverem no imperativo, tem muita chance de ser um texto injuntivo. Agora, se a maioria dos verbos estiverem ou estiver, tanto faz a concordância, por causa do a maioria, né? Lembra de concordância? Deixa para lá, próxima aula, mais para frente a gente vê. Se a maioria dos verbos estiverem no presente do indicativo, parceiro, quase certo de ser um texto dissertativo. Olha de novo para a telinha, vem. Costuma-se, verbo no presente. Denuncia, verbo no presente. É, verbo no presente. Eu tenho verbos no presente. Isso é marca de dissertação. E se eu tenho uma ideia, um ponto de vista, que pode ser questionado, um ponto de vista sobre um determinado assunto, eu vou dizer que é uma dissertação argumentativa. Beleza? Olha para mim, para fechar, é isso. Tipologia textual não é bicho de 7 cabeças. Não é. Desde que você saiba as características de cada tipo de texto. Tranquilidade? Show de bola? Na aula que vem, eu vou falar sobre coesão e coerência, a menina dos olhos, de todos os concursos públicos do Brasil, de Portugal e de qualquer país em que se fala a língua portuguesa. Coesão e coerência está na moda há muito tempo e veio para ficar. Eu espero que você, na próxima aula, venha com disposição e se você não tiver com disposição, toma um energético, um café, faz 10 mil polichinelo, joga água na cara. Parceiro, faz o que for necessário para olhar para mim, prestar atenção, pegar os bizus, porque o meu objetivo é simplificar a sua vida. É te ajudar, é o caminho das pedras. E eu tô aqui para isso. Beleza? Beijo no coração. Brasil!